Graça e paz aos nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Sejam bem-vindos ao nosso encontro semanal com a Palavra de Deus, sua força, sua graça, que nos auxiliam à nossa caminhada. Deus tem nos fortalecido, queridos irmãos e irmãs, e principalmente nos sustentado com sua paz, nesses dias de enorme ansiedade, angústia, espera, preocupação, que têm sido as palavras mais constantes. Mas também dias que têm revelado o quanto temos sido vitoriosos, o quanto temos sido aperfeiçoados na esperança, na força da nossa fé, na manutenção da nossa paz, da nossa tranquilidade. Eu tenho pensado muito nesses dias em como, diante de tamanhas agitações, temos sido capazes, a partir do amor, da graça de Deus, nos mantermos firmes, nos mantermos serenos e, principalmente, não nos contaminarmos. Que seja, primeiramente, da enfermidade que assola a humanidade, mas de outras enfermidades que sempre existiram, né, na história da humanidade e que se fortalecem em tempos de crise, em tempos de conflito, em tempos de dificuldade. Nós vamos ler um texto, um salmo já conhecido de todos nós para a nossa reflexão nessa manhã, e vamos também nos inspirarmos no modo como Jesus utilizou esse texto para depois falar no Sermão da Montanha. Nós estamos falando, você já deve ter reparado, do Salmo de número 37, um dos textos que eu mais gosto na palavra de Deus, né? Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Os mansos herdarão a terra. Relembre comigo, o Sermão da Montanha, Jesus está ali em Marcos e também em Lucas, em Marcos, no capítulo 5, falando para uma grande multidão. Uma multidão que está faminta de justiça, uma multidão que está faminta para que as coisas voltem ao normal, um povo que sofre por causa da influência política e da violência do Império Romano, de conhecida truculência naquela época, um povo cansado das perseguições, um povo cansado da sua situação de fragilidade, um povo cansado de pagar impostos, um povo cansado do seu dia a dia, uma multidão faminta em todos os aspectos. E que muito provavelmente, quando Jesus se apresenta para essa multidão, a esperança maior, né, e a esperança que talvez se pareça com os nossos dias, é de alguém que vai brigar as nossas brigas, é de alguém que vai peitar os poderes, é de alguém que vai pôr fim aos sistemas que nos oprimem, que nos fazem sofrer com intensas dificuldades. A esperança daquela multidão era de alguém forte, poderoso e capaz de corrigir todos os problemas daquele momento. Acredito que também, amados irmãos e irmãs, esse cansaço, essa fadiga
física, espiritual, política, essa fadiga de salvação, essa fadiga de esperança, ela também está nos nossos dias, aumentada por sequenciais dificuldades que sobrevêm. Também estamos aguardando uma espécie de Messias que possa vir e nos trazer uma palavra para pôr fim a essas coisas. Dito desta maneira, o Sermão da Montanha parece, a princípio, frustrante para aquela multidão. Porque não tem um líder, não tem um estadista, não tem um guerreiro, não tem um general, não tem alguém disposto a pôr fim à baderna. Ao contrário, a figura de um pregador frágil, de voz mansa, mas que sempre traz uma palavra, por mais que seja um grande paradoxo. Os mansos, os pobres, os que têm sede de justiça, os que sofrem perseguição, são bem-aventurados, porque herdarão a terra. Essa aparente contradição no texto de Jesus e também no Salmo 37, quando pede para que o povo de Deus afaste-se de conflitos, fuja de pessoas que têm o hábito de perseguir, que têm o hábito de criar discórdias, desavenças. Essa aparente contradição, porque vivemos, irmãos e irmãs, tal qual como no tempo do salmista. Depois, no tempo de Jesus e nos nossos tempos, vivemos uma lógica de que as pessoas buscam riquezas, buscam poder, para justamente não estar no lugar dos cordeiros, para justamente não estar no lugar daquela multidão sedenta e faminta de justiça, de paz, de serenidade e tranquilidade. Vivemos a lógica, e essa era a lógica do salmista, do tempo de Jesus e de hoje, em que as pessoas, elas querem desesperadamente bens materiais e poder. Porque riqueza e poder, ou ambos, ou apenas uma delas, te dá uma condição de que você não se vê no foco de nenhuma espécie de opressão. Se você tem riquezas, você não se preocupa com impostos, você não se preocupa com contas, você não se preocupa com dificuldades, você tem o favor do dinheiro a seu bem-estar. Se você tem poder, você não se preocupa com estruturas, com fragilidades, porque é você quem manda, é você quem oprime, é você quem tira as pessoas do seu caminho. Você não tem que se preocupar quando você tem poder. Daí que as pessoas, de certo modo, aparentemente desejosas de riquezas e de poder, querem o conflito, se dão ao conflito, frustram-se quando, de algum modo, esses intentos são atrapalhados, retardados ou colocados em xeque ou simplesmente ameaçados. Já passou por aquela experiência de que a sua mera e simples existência parece ser um problema? Quantas vezes nós não nos pegamos em circunstâncias, em locais, que parece que a nossa sombra, por si só, já está incomodando. E, de repente, nos vemos no meio de conflitos, no meio de dificuldades, pessoas nos questionando, pessoas nos confrontando, pessoas, muitas das vezes, nos vendo de uma maneira inadequada. Portanto, irmãos e irmãs, nesses tempos muito doentios, nesses tempos extremamente difíceis, é comum que essa pandemia, né, do conflito, do confronto, da briga, essa pandemia de querermos destruir-nos uns aos outros para um instinto agressivo, um instinto bárbaro e animalesco de sobrevivência, faz com que as pessoas produzam o seu pior. É neste instante em que nós nos assemelhamos ao destinatário daquele sermão da montanha. Nós somos as pessoas que preferem fugir do confronto, como diz o salmista. Nós somos as pessoas que queremos a mansidão. Nós somos as pessoas que não queremos passar as nossas vidas imersas em dificuldades, em buscas que só vão levar nossas energias, a nossa paz, a nossa felicidade, quiçá
a nossa salvação. Não queremos nos ver no foco desses confrontos, mas queremos ter a certeza de que Deus é a nossa justiça, de que podemos esperar nele, de que somos efetivamente bem-aventurados quando preferimos o caminho da mansidão. Isso vale para esse circuito de dificuldades que vemos nas disputas por espaços no mundo, cada vez mais sem espaços, cada vez mais sem oportunidades, cada vez mais com buscas e procuras. Isso a gente verifica nos espaços de trabalho, nos espaços escolares, verificamos nas filas de postos de combustível. Veja que pessoas quase foram, em alguns casos, foram às vias de fato por causa de um mísero litro de combustível. E aí nós vemos isso nas filas por uma vacina, nós vemos isso no dia a dia, nas filas de supermercado, pessoas brigando, pessoas se arvorando umas contra as outras. Amados irmãos e irmãs, não sei se você se vê no centro dessas dificuldades, às vezes até com nossos vizinhos, às vezes até com a nossa própria vida. De repente, nós nos vemos no meio dessas dificuldades. Mas saiba que os tempos que estamos vivendo não são diferentes dos tempos de Jesus, que também foram tempos de enorme perseguição, caos político, opressão de todas as formas e de intenso sofrimento. O tempo do salmista também era reconhecido por essas barbáries que se sucediam entre períodos de paz, mas circunstâncias de escravidão, opressão política e enorme dificuldade. São tempos em que, como diz a palavra, como Jesus retoma o ensino do salmista, sobreviverão somente os mansos. Sobreviverão somente aqueles que confiarem no poder de Deus. Hoje, talvez você sofre alguma angústia, talvez você passa por alguma dificuldade, talvez você espera uma porta que não está aberta, talvez lhe subtraíram algo, provavelmente você teve algum prejuízo, alguma dificuldade, não sabe como vai repor isso na sua vida. Acalme-se o seu coração, entregue essa necessidade nas mãos do nosso Deus e descanse mansamente esperando no Senhor. Isso vai se resolver, porque Deus atende os seus filhos. Isso vai chegar a um final adequado para você. Fuja do conflito, fuja do confronto, fuja do adoecimento da sua alma, fuja das lógicas de riqueza, poder e busca desenfreada, fuja dessa outra forma de pandemia que se alastra, cuja única vacina é voltarmos para a palavra de Deus, né? E cuja única forma de nos curarmos é nos afastarmos. Deus está conosco, Deus conhece a sua vida, Deus tem prazer em cuidar, de suprir as suas necessidades. Buscai, como diz a palavra, né? O próprio Senhor Jesus, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, aquilo que diz respeito ao reino, e a sua justiça, que lhe é peculiar. E todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. O Sermão da Montanha é também uma antecipação desse outro discurso de Jesus. Os mansos, os calmos, os que sofrem perseguição, já estão no caminho do reino, já estão agindo conforme a justiça. Terão todas as suas necessidades supridas e receberão a bênção do nosso Deus. Portanto, vamos continuar firmes, vamos continuar na presença de Deus, vamos continuar calmos, vamos aguardar pacientemente, vamos entregar nossas dores, angústias, espera, as nossas indignações, que são muitas, todas elas nas mãos do nosso Deus. E seremos fartos de justiça, e herdaremos essa terra,
e sobreviveremos a toda forma de pandemia. Vamos ouvir o cântico, nos inspirar e depois fazer o nosso momento de reflexão, de oração e de intercessão. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará aos desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e nele espera. Deixa ir a abandona o furor. Aparta-te do mal e faz o bem. E será perpétua a tua morada. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Graças a Deus, nós vamos retomar as nossas orações, as nossas intercessões no sentido da nossa reflexão hoje. E também vamos continuar nos lembrando daqueles irmãos e irmãs que têm sido fortalecidos com as nossas orações a Deus. Graças a Deus, nosso irmão Juan está melhor, está se fortalecendo. Também nós continuamos intercedendo em favor da nossa irmã Vicelita, de toda a sua família enlutada pela perda do irmão. Continuamos orando pela vida do Zé Carlos, irmão da Lourdes, orando pela vida da Shirley, orando pelos familiares da Heloísa, né? Ela tem uma irmã que contraiu a Covid, está bem, mas vamos continuar intercedendo. Enfim, vamos pedir a Deus que Ele continue sustentando, fortalecendo toda a nossa igreja, seja física, mas também espiritualmente, e nos encorajando, né? Agradeço as orações dos irmãos e irmãs que têm intercedido pelos meus tios, né? São pessoas que vivem na roça, na Serra da Canastra. Meu tio Lázaro está melhor, esteve internado, mas voltou para casa. Deus tem sustentado ele, também Olívia, que é a minha tia. Vamos continuar na presença do nosso Deus por meio da oração. Deus querido, Deus santo, nós queremos te agradecer pela tua palavra, te glorificar, porque nos recorremos a ela nesses momentos da nossa fragilidade,
nesses momentos em que o mundo ao nosso redor fica opressor, angustiante e extremamente desesperançoso. Te agradecemos, ó Pai, porque a tua palavra nos retoma, né, a direção, a tua palavra nos traz a paz, a tua palavra nos dá a confiança de que todas as nossas necessidades serão supridas no devido tempo, de que o tempo da tua justiça se manifesta nas nossas vidas. As oportunidades virão até a nós, os nossos espaços neste mundo, nesta vida, estão garantidos pelo teu amor, e não há necessidade, ó Pai, de atropelarmos nada e nem ninguém, tampouco o próprio tempo. Não há necessidade de sairmos, ó Pai, enfurecidos, como que tenhamos que ser os primeiros, seja nas oportunidades, seja na vacina que tanto está aguardada, seja nos espaços, seja por meio do confronto, do conflito, mas nós confiamos, ó Pai, de que o Senhor é a nossa justiça, de que o Senhor nos abençoa, de que o Senhor nos livra de todo o mal. Pedimos-te então, ó Pai, nos dê a sabedoria dos mansos, nos dê a tranquilidade daqueles que esperam em Ti, nos permita jamais nos afastarmos do Teu reino, da Tua justiça e do padrão daqueles que esperam em Ti. Cuida das nossas vidas, ó Pai, cuida dos nossos familiares e entregamos nas Tuas mãos as injustiças, as nossas fraquezas, as nossas necessidades, aquilo que aguardamos e esperamos da Tua parte. Contempla a vida do Teu povo, contempla a vida dos Teus filhos e filhas e dá-nos o que é necessário hoje, ó Pai, por meio do Teu Filho Jesus Cristo. Continuamos a nos lembrar, ó Pai, daqueles irmãos e irmãs enfraquecidos. Oramos pela vida do Zé Carlos, pedimos o seu fortalecimento, continuamos em oração em favor do nosso irmão Juan, que o Senhor possa continuar a sustentá-lo, física, emocionalmente, com toda a sua saúde, todo o seu lar, que o Senhor não deixe nada faltar. Pedimos, Senhor Deus amado, que o Senhor continue a consolar nossa irmã Vicelita, todos os seus familiares. Pedimos, Senhor Pai, pela proteção da nossa irmã Heloísa, da sua irmã, que possa se recuperar o mais depressa possível. Pedimos por toda a nossa igreja, Senhor Jesus amado, que o Senhor possa nos proteger, nos fortalecer. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem nos alimentado. Dá-nos a tua graça. Nos capacite para responder a todos os desafios e nos ajude a enfrentar a provocação, a ira, a angústia, a perseguição, ou o que quer que seja a epidemia que está aí fora assolando. Mantém-nos seguros e certos da tua graça. Sustenta-nos e nos abençoe, ó Pai. Assim nós oramos e confiamos amorosamente em Ti. Nos ajude, nos sustente e nos faça sermos efetivamente, por causa do Teu amor, da paciência que teremos e da confiança que temos em Ti, sermos realmente bem-aventurados. Por isso nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Querido irmão, querida irmã, que Deus continue a te sustentar, a te fortalecer e a te abençoar. Descanse completamente no Senhor e Ele fará todas as coisas se revelar na sua vida para o seu bem. Que você tenha uma bem-aventurada e abençoada semana na presença do nosso Deus. Que o Senhor possa te abençoar poderosamente.